Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas mais uma vez, dando prosseguimento aqui ao Instituto das Ações Possessórias, agora efetivamente falando numa perspectiva processual. Primeiro vídeo falamos do conceito de posse, natureza jurídica, conceitos, algumas classificações da posse, e agora a gente começa a fazer uma abordagem mais processual a respeito da defesa da posse, ok? Bom, o primeiro passo que a gente precisa considerar é que quando a gente fala de procedimento especial, eu estou falando daquelas situações em que o código reconhece em que há uma necessidade de tratamento diferenciado de acordo com a necessidade, urgência e natureza jurídica do direito posto em juízo. Ou seja, as ações possessórias previstas no Código como procedimento especial que o Código de Processo Civil estabelece, elas objetivam dar uma proteção da posse em três situações em que essa posse é ameaçada, em que essa posse sofre uma perda parcial e que essa posse tem uma perda total, uma perda plena do seu exercício. Então, são esses três níveis que o código contempla, ok? E por que eu estou fazendo esse comentário a respeito de procedimento especial? Porque quando a gente está falando de procedimento especial, eu estou falando que aquela estrutura, né, de procedimento comum previsto lá no Código de Processo Civil, no chamado processo de conhecimento, ele é ajustado, ele é adequado de acordo com a urgência, de acordo com a necessidade, de acordo com a emergência daquele direito possessório que por algum ato está sendo ou ameaçado ou está sendo lesado, seja uma lesão parcial ou integral, ok? Bom, para a gente iniciar essas regras do Código de Processo, nós precisamos falar de três condutas, de três situações em que se configuram, em que se vai configurar, na verdade, qual ação possessória será ajuizada para a defesa da posse, ok? Então vamos lá. Eu comecei dizendo aqui antes que primeiro existe uma situação de ameaça, perda parcial e depois a perda plena da posse, ok? A ameaça é aquele ato pelo qual o ofensor, de alguma forma, ele deixa claro que se o possuidor não deixar a propriedade, não sair do local até em determinado tempo, outras medidas serão tomadas, né? A ideia da ameaça é sempre aquela situação constrangedora, aquela situação ofensiva, né? Mas não uma ofensa ainda física, né? Mas de repente há uma conotação um tanto quanto mais grave, mas ainda numa perspectiva de ameaça. Não houve ainda perda da posse, seja ela parcial, seja ela numa perspectiva total. Existiu uma ameaça. Se você não sair, veja bem, se você não sair até amanhã, amanhã eu volto e the house is abated, ou seja, a casa vai cair. Então, o possuidor ele sabe, meu prazo é até amanhã. Eu tenho até amanhã para sair. Houve uma ameaça. Essa é a ideia. Existindo ameaça, o procedimento especial que o Código institui para a proteção da defesa da posse, nesse caso de ameaça, é o interdito proibitório. Ok? A gente já vai falar sobre algumas características processuais do interdito. Segundo passo, aquela ameaça proferida, ela ganhou um contexto um pouco mais relevante.
existiu uma ameaça anterior e agora o cara que fez a ameaça, ele montou um barraco, ele montou um acampamento na frente da fazenda do qual ele proferiu a ameaça no dia de ontem. Existe uma barraca lá, existe uma situação que de repente a entrada da fazenda ele já impediu, ele retirou algumas cercas, ele criou barreiras de acesso à fazenda e está criando um embaraço, está criando um incômodo um pouco maior do que foi aquela ameaça anterior. Existiu a ameaça e agora ele já está praticando, ele já está realizando parte do que foi prometido, entre aspas, na visita anterior, ok? Nessa situação específica, veja, o possuidor ele ainda consegue, com certa dificuldade, com certo temor, ele ainda consegue adentrar na fazenda, mas ele está numa situação extremamente embaraçosa. Neste caso específico que nós estamos falando, em que há uma incomodação ao exercício da posse, o remédio processual, o instrumento jurídico processual em procedimento especial que o Código contempla é a chamada manutenção da posse. E esse ato praticado, que seria a consequência da ameaça, nós vamos falar nós vamos denominar como turbação, ok? Então, ameaça, agora existiu uma turbação. Eu estou tendo um certo transtorno, porém ainda consigo adentrar na minha fazenda, no meu imóvel urbano, enfim, ok? Então, ameaça, interdito proibitório, turbação, manutenção de posse, ok? Existiu ameaça, o camarada fez o acampamento e aí no dia seguinte não teve jeito. O cara invadiu, acabou com tudo, existiu o uso da violência, existiu o uso de violência física, violência psicológica, enfim. O cara entrou, tirou as pessoas lá à força e eles estão ocupando a fazenda. Neste caso específico, nós estamos falando que o ato praticado pelo invasor é o ato do esbulho, ok? E no caso do esbulho, a defesa da posse é feita pela ação de reintegração. Vai reintegrar o antigo possuidor na posse daquele imóvel. Então vamos lá: ameaça, interdito, turbação, manutenção de posse e o esbulho, que é o ato mais grave, nós temos como ação a chamada reintegração de posse. De repente, você assistindo esse vídeo, você deve estar pensando assim: pô, mas de repente entre a ameaça e o esbulho propriamente dito, pode ser coisa de minutos, pode ser frações de segundo, né? E aí, como que fica o processo neste caso? É aqui, galera, que entra a vantagem de um processo civil organizado, estruturado e que reconheça a necessidade de proteção do direito material conforme a adequação temporal e fática do que está envolvido. Professor, bonito, mas aonde que o senhor quer chegar com esse comentário? Os procedimentos especiais das ações possessórias são contemplados pelo princípio da fungibilidade, ou seja, o Código reconhece que existe esse risco de sair da ameaça até chegar no esbulho em coisas de segundos, em coisas de minuto, em coisas de dias, enfim.
E o que o código coloca? Que vamos imaginar que quando existiu a ameaça, o possuidor que sofreu a ameaça, ele imediatamente procurou o advogado e o camarada foi lá e fez a ação de interdito proibitório. Ou seja, existia ameaça, ação adequada, interdito. Mas vamos imaginar que até que haja uma resposta, que haja o processamento, né, desta demanda, pode ser que o camarada que foi antes lá fazer uma visita, ele já está com o acampamento montado, ele já está criando dificuldades de acesso, ou então, de repente, ele já está dentro lá da fazenda. Ele já consumou a ameaça praticada lá atrás. Princípio da fungibilidade. Isso está lá no artigo 554 do Código de Processo Civil. Peço para que vocês acompanhem a leitura aí, porque, de novo, ainda não sei mexer nesses negócios. 554. A propositura de uma ação possessória, em vez da outra, não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados. Ou seja, você entrou com a ação de manutenção, o interdito, porque naquele momento existiu uma condição de ameaça. Porém, houve a consumação daquela ameaça. O que isso significa? O código possibilita que o juiz faça apreciação dos pedidos e que não crie um obstáculo de acesso à justiça por condições formalistas plenas, que seria comum lá no procedimento lá no procedimento comum, no processo de conhecimento, que é marcado pela formalidade extrema. Aqui a gente está falando de uma situação específica, nós estamos falando de uma situação sui generis, e que de fato, em coisas de minutos, em coisas de hora, pode ter uma mudança de comportamento e uma mudança efetivamente da tutela que precisa ser proporcionada de acordo com o direito material que recebeu a sua ofensa. Uma coisa é ameaça, outra coisa é já ter essa perda. O que significa em linhas gerais, galera? O que o autor da ação, nesse caso, terá que apresentar ao juiz? Que houve essa mudança fática, que muito embora proposto a ação como se fosse para a defesa daquela ameaça lá atrás, existiu uma mudança e que há uma necessidade, e isso precisa obviamente ser provado, mas que há uma necessidade de que o juiz proteja aquele direito numa condição a merecer a aplicação do princípio da fungibilidade. Sempre digo isso e nunca é demais repetir: processo é sempre marcado por provas de fatos, ok? Então você precisa, mais do que falar, você precisa provar esses fatos que você está alegando. É aquela sempre lógica de que o autor apresenta e pleiteia em juízo os fatos constitutivos do seu direito material alegado em juízo, e de outro lado, o réu vai apresentar fatos impeditivos, modificativos e extintivos ao direito do autor. Então, galera, artigo 554, princípio da fungibilidade, ok? Artigo 555, ele contempla uma adequação processual, que é a chamada cumulação de pedidos. O que diz o 555? É lícito ao autor cumular ao pedido possessório o pedido de, primeiro, condenação em perdas e danos, indenização dos frutos, e aí o parágrafo único ainda diz: pode o autor requerer ainda imposição de medida necessária e adequada para evitar nova turbação ou novo esbulho e cumprir a tutela provisória até o final. Então vamos por partes.
Por que o código contempla no procedimento especial, e isso é muito importante, por que o código contempla a possibilidade de haver cumulação de pedidos? Porque pode ser que nessa invasão que teve, nessa perda efetiva da posse caracterizada pelo esbulho, pode ser que de repente o invasor ou os invasores lá tenham gerados prejuízos. Eles podem ter quebrado máquinas, podem ter acabado com os móveis, pode ter inclusive queimado os frutos que estavam, né, os grãos de soja, de milho, enfim, tá? Nessas situações específicas, além da perspectiva da defesa da posse, é possível 555 acumulação de pedidos, ok? O código contempla, mesmo se tratando de procedimento especial, beleza? Então é possível que haja essa adequação. O código ele beira tanto a perfeição, se é que eu posso dizer isso, mas ele busca de fato trazer uma adequação da necessidade da tutela jurisdicional ao direito material que está sendo lesado ou que está sendo ameaçado. Isso significa que, mais do que proteger a posse, o código reconhece que essas características de condutas, na maioria das vezes, é acompanhada de situações que geram para as partes perdas e danos. E o que isso significa? Que se eu tiver cercas quebradas, tratores queimados, enfim, as perdas e danos ocorridas, elas podem ser informadas no processo para você aproveitar. E aí aquela lide, aquele conflito na sua totalidade é apresentado ao juízo e o Estado vai resolver em todas as suas acepções esses conflitos que lhe são propostos, ok? O artigo 556 coloca algumas situações da defesa da posse do réu, ok? Então é o seguinte, vamos lá. É lícito ao réu, na contestação, tá? Alegando que foi ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor. Aqui é entre aspas, eu não gosto de fazer essas comparações porque às vezes parece que mas não é, tá? Mas é como se fosse a ideia da reconvenção. É, entre aspas, o contra-ataque do réu. O réu pode falar, eu que tinha posse justa, vídeo anterior, eu que tinha a posse justa, eu que tenho o documento, eu que estava lá e eu que fui turbado, eu que fui esbulhado, ok? O código contempla essa possibilidade, porque como eu estava falando anteriormente, a ideia do código é pensar o seguinte: vamos reunir todos os problemas, perdas e danos, vamos descobrir quem que de fato detém a posse e vamos resolver esse conflito de uma vez por todos, ok? Então, o código contempla, entre aspas, tá? Cuidado com isso, entre aspas, uma reconvenção, mas não é reconvenção, tá? Mas matéria de defesa é lícito ao réu na contestação alegar que ele teve a sua posse turbada ou esbulhada, ok? Proibição do reconhecimento de domínio. O que é isso? É o que está disposto no artigo 557. Vamos ler primeiro? Olha só. Na pendência de ação possessória é vedado, ou seja, é proibido, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento de domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa. Antes de ler o caput, vamos fazer alguns breves comentários aqui.
Nós estamos falando, galera, da defesa da posse. Quando eu falo de uma perspectiva de defesa do domínio, eu estou entrando lá numa perspectiva do direito de propriedade. E direito de propriedade e direito possessório, em ação possessória, são situações incompatíveis. Como eu disse no vídeo anterior, o proprietário ele pode ou não exercer a posse. Porém, o possuidor nem sempre terá a propriedade. Exemplo, eu tenho uma fazenda, sou proprietário e faço o arrendamento dessa fazenda. A pessoa que está arrendando é que detém a posse. Eu sou proprietário, eu posso fazer o exercício da posse ou não. Porém, o possuidor não será o proprietário. E aqui é uma questão lógica. São situações incompatíveis. Uma coisa é direito de propriedade, outra coisa é direito possessório. Ok? Então, diante dessa incompatibilidade, não pode autor e réu, tá? Não pode, existindo ação possessória entre autor e réu, entre eles não pode existir a propositura de uma ação de reconhecimento de domínio. Porém, vamos imaginar que o autor entrou com uma ação de reconhecimento de domínio contra um terceiro. E esse terceiro não é réu na ação possessória. Ele é um terceiro na ação possessória. Neste caso aqui, ok. Neste caso aqui, beleza, tem a possibilidade. Tranquilo? Mas veja, a gente está falando de uma exceção. Tranquilo? Parágrafo único. Não obsta a manutenção ou a reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. Ou seja, você pode alegar na sua manutenção ou na reintegração da posse, você pode alegar que você é proprietário. Mas veja, uma coisa é você alegar que você é proprietário e outra coisa é você discutir quem que é o proprietário da coisa, quem que tem o domínio sobre a coisa. São situações incompatíveis. Beleza? Tranquilo até aqui? 558. E aqui nós temos uma situação extremamente importante, extremamente interessante. É o que a gente chama de ano e dia. Ou seja, para que o autor da demanda se utilize dos benefícios do procedimento especial, ele precisa fazer a propositura da ação possessória, seja ela qual for, né, interdito, manutenção ou reintegração, ele precisa propor a ação até um ano e dia que ele toma conhecimento, que ele toma ciência da existência do esbulho, da turbação ou da ameaça. Se ele fizer a propositura transcorrido esse período de um ano, significa que ele vai perder o direito de defender a posse? Não. Não, professor. Não. Mas não, professor. Não. Mas como não, professor? Por que não? Ele não pode como procedimento especial. Mas ele pode fazer a defesa, ainda que a natureza jurídica seja de posse, mas lá no procedimento comum. E o professor, mas o que isso traz de diferença? Aqui, galera, é crucial e aqui que é a ideia de empatia. Se coloque no lugar do juiz. Você fica sabendo que existiu uma ameaça, você já entrou no dia seguinte com o interdito. Para pensar se o código contemplasse como procedimento especial a qualquer tempo. A ameaça existiu no dia 31 de março de 2020. Você ajuizou a ação no dia 31 de março de 2023. Existe essa ameaça, é uma ameaça contundente?
Essa situação do esbulho está de fato te incomodando? Você levou 1 ano e pouco, 2 anos para entrar com a ação? Tem uma natureza de urgência, tem uma natureza emergencial nesse caso? Me parece que não. E não só me parece, mas para a doutrina, para a jurisprudência, isso aí é questão pacífica, tá? Isso que eu estou falando para você está no artigo 558. Olha só. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da seção 2 deste capítulo, quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial. Então veja, eu só posso propor a ação, ele só vai ter característica de procedimento especial se a propositura da ação for dentro do período de 1 ano e dia após a ciência dos atos de turbação e de esbulho, ok? Passado esse período, eu não posso fazer a defesa da posse? Pode, mas não por procedimento especial, tá? Você vai poder fazer a defesa, mas lá no procedimento comum. Parágrafo único do 558. Passado o prazo referido no caput, ano e dia, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório. Ou seja, lá no procedimento comum, o que o autor vai ter que fazer neste caso? Ele pode requerer uma tutela provisória. E aqui, meus queridos, ele vai ter um desafio processual bastante considerável. Porque quando a gente está falando de tutela provisória, eu estou falando de situações em que há uma condição de urgência, em que há uma condição que aquele direito precisa ser... Existe um risco àquela situação. E aí, veja... Se você não propôs em 1 ano e dia, você está propondo depois de, sei lá, 2, 3 anos, será que existe tanto risco assim para que haja uma tutela provisória em razão de esperar o transcurso do processo aí? Isso é uma dificuldade muito grande que, na prática, você vai ter esse desafio caso não haja propositura do procedimento especial, ok? Vou fazer uma segunda parada e aí a gente retoma com os finalmente dos procedimentos especiais, ok? Até daqui a pouco.